Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar como é que a gente faz a análise de um circuito de polarização com realimentação no emissor. Qual que é o objetivo de um circuito de polarização? Existem vários, na verdade, mas eu vou focar em dois. O primeiro, eu quero garantir que o meu transistor esteja na região ativa. Segundo ponto, eu quero que o meu transistor tenha um ponto de operação estável. O que significa ter um ponto de operação estável? Quando muda algum parâmetro, por exemplo, muda a temperatura de operação, ou muda o parâmetro do ganho de corrente, que é esse beta, que está até circulado aqui. Quando muda um parâmetro, eu quero que o ponto de operação do meu transistor não mude bruscamente. Que ele vai mudar, mas que ele mude bem pouco e que eu consiga fazer um projeto que seja um projeto robusto, que resiste às variações de parâmetro. E o que acontece com essa realimentação no emissor é que é uma topologia que ela é mais resistente a variações aqui desse meu parâmetro beta. Para mostrar que ela é mais resistente a variações, ela é mais resistente do que qual outra topologia? Então eu vou começar falando da polarização da base, que é uma topologia um pouco mais simples, que eu não tenho aqui um resistor de realimentação no meu emissor. E vamos entender o porquê que ela é muito susceptível a variações do meu ganho de corrente. Vou fazer a análise, eu acho que quando eu fizer essa análise vai ficar bastante claro. Uma vez que eu tenho meu emissor no terra, esse meu ponto aqui da base, ele vai ter uma tensão VBE, que eu estou assumindo constante. Se eu sei os potenciais nos dois terminais do meu resistor RB, eu calculo a corrente nele usando lei de Ohm. Então, eu vou ter que IB igual VBB menos o meu VBE dividido pelo meu RB. Ótimo. Veja que esse IB, ele é constante. Eu estou assumindo que o meu VBE é sempre próximo de 0,7. Meu VBB é uma tensão fixa, vocês podem imaginar aí uns 5 volts. Meu RB é um resistor também de resistência fixa, então meu IB é constante. Só que o meu IC, já que eu estou assumindo região ativa, meu IC ele vai ser igual a beta vezes IB. E esse aqui é o problema, porque se o meu beta dobra, o meu IC dobra também. Se o meu beta varia, o meu IC varia linearmente com essa variação do beta, tá? Esse aqui é o problema da polarização de base. Como que a gente resolve isso? Usando aqui uma realimentação no emissor. Eu adicionei esse resistor aqui ao meu emissor. E como que isso ajuda a resolver o problema? Antes de fazer a análise matemática, eu vou fazer uma análise intuitiva. E o que é essa análise intuitiva? Vamos supor que eu tenho aqui na minha corrente IC que por algum motivo essa corrente IC tem uma tendência a aumentar. Então, IC tenta aumentar. Quando IC tentar aumentar, o que vai acontecer com o meu IE? Como IC e IE são praticamente iguais, o meu IE ele vai ter também uma tendência a aumentar. Já que eu aumentei o meu IE, a minha tensão que está aplicada ao resistor RE vai aumentar. Se ela aumenta, o meu VE vai também aumentar. Já que eu tenho uma tensão praticamente constante aqui de VBE, a minha tensão aqui, que eu chamo de VB, ela vai também aumentar, porque tem uma relação fixa entre VE e VB. Então, VB vai aumentar. Agora, já que o VB aumenta, a minha corrente na base, e aqui cuidado,
ela vai diminuir, tá bom? Meu IB vai diminuir. Por que que o meu IB vai diminuir e não aumentar? Se eu vier aqui no canto, o IB vai ser VBB menos o VB dividido pelo RB. Então, se o meu VB aumenta, ele está entrando negativo aqui, né? Meu IB diminui. E, por fim, o meu IC é beta IB. Então, se o meu IB diminui, o meu IC também ele vai tender a diminuir. Olha que interessante. Eu comecei assumindo que ele ia aumentar, teve toda uma cadeia aqui de acontecimentos que resultou numa ação negativa de diminuição. Isso quer dizer que quando ele aumenta, ele diminui? Não, gente. Quer dizer que quando existe uma perturbação no parâmetro e o IC fosse aumentar, ele não aumenta tanto, porque vai ter toda essa cadeia de acontecimentos que vai agir como uma realimentação negativa. Então, ele não vai ter uma variação tão brusca quando variar o parâmetro. Agora que a gente já viu isso de maneira intuitiva, eu vou partir para a análise matemática, para a gente ter equações que explicam precisamente esse fenômeno para a gente. Como que a gente faz a análise desse tipo de circuito de polarização? Como eu não sei mais diretamente a tensão no emissor, eu vou ter que aplicar uma lei das malhas aqui, nessa malha que eu mostrei. Essa malha vai ficar mais... Vou começar com menos, que vai ficar mais fácil. Vai ser menos VBB mais RB, que multiplica IB, mais VBE, mais RE e E. Isso tudo tem que ser igual a zero. Só que, como eu estou assumindo região ativa, eu sei que o meu IE ele vai ser igual ao quê? A beta mais 1 vezes o meu IB. Quando eu substituir o IE nessa equação, eu vou ter uma equação em IB e eu posso isolar o IB e eu vou obter que IB igual VBB menos o VBE, isso tudo dividido por RB mais beta mais 1 que multiplica RE. Olha que interessante. Antes, o IB não dependia do beta. Agora, ele depende. Aí você vai falar, mas isso não é pior? Não, porque olha o que vai acontecer. O IC, agora, ele é beta IB. Então, eu vou escrever o IC todo de novo. Vai ser beta vezes VBB menos o VBE dividido por RB mais beta mais 1 RE. Olha o que acontece, gente. Agora eu tenho beta no numerador e tenho beta também no denominador. Então, se o beta tende a dobrar, então eu peguei um componente que tem um beta o dobro do outro, você vai ver que a corrente no coletor não vai dobrar, porque eu tenho esse efeito que tenta dobrar ela, por causa do beta no numerador, mas eu tenho um beta no denominador também, que vai prevenir essa variação tão brusca da minha corrente no coletor. Eu posso expandir um pouco mais essa equação e eu posso me perguntar o que acontece quando o beta vai para infinito. Então, quando eu tiver um beta muito grande, o IC, o que acontece com ele, gente? Eu posso fazer uma manipulação simples nessa equação, que eu vou reescrever o IC dessa forma aqui. Beta dividido por beta mais 1, que multiplica VBB menos VBE, dividido por RE, vou colocar o RE na frente, mais RB
dividido por beta mais 1. Quando o beta for para infinito, beta dividido por beta mais 1 vai ser aproximadamente 1. O RB dividido por beta mais 1 vai para 0, né? Porque eu estou dividindo por um número muito grande. O que isso vai concluir para mim? Conclui que o IC ele vai ser VBB menos o VBE dividido pelo RE. Lembrando, isso quando o beta for muito grande. Mas olha que interessante, isso dá um valor finito. Diferentemente da polarização na base, que quando o beta crescia, ele ia prever que o IC crescia infinitamente, que na prática não vai acontecer, meu transistor vai saturar e não vai estar mais na região ativa. Aqui não. Se o beta vai para infinito, o que acontece com o meu IC? Ele está sob controle ainda, tá bom? Eu tenho um IC finito. Feita essa análise matemática, eu vou fazer um exemplo. Então, eu peguei esse circuito aqui e vamos ver o que acontece quando eu tenho um beta de 100 e quando eu tenho um beta de 200. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dobrando o meu beta e eu quero ver o que acontece com a minha corrente de coletor frente a um beta que dobra. Será que ela vai dobrar também? Se vocês entenderam bem a análise antes, vocês vão ver que ela não vai dobrar. Então, como que eu vou fazer isso? Vou usar as equações que eu desenvolvi. IB vai ser 5 menos 0,7 dividido por 200K mais beta mais 1. Aqui eu vou deixar o beta porque eu vou ter que substituir por 100 e 200 vezes 3K. Isso aqui eu vou fazer uma calculadora à parte, vai dar 8,55 microampere para o beta 100 e para o beta 200 vai dar 5,35 microampere. Se a gente multiplicar isso por 100 e por 200, respectivamente, a gente vai ter 855 microampere ou, para o beta 200, 1,07 miliampere. Então, olha o que acontece. A gente foi de 0,85 miliampere, a gente foi para 1,07 miliampere. Isso dá uma variação, 1,07 dividido por 0,85, dá uma variação de 30%. O beta variou em 100% e a minha corrente no coletor variou de 30% somente, tá bom? Esse é o objetivo da gente entender o porquê que a gente usa essa realimentação do emissor. Se tiver ficado alguma dúvida, eu fico à disposição.